Hello students, I am Cassia, your English teacher. Olá alunos, eu sou a professora Cassia, professora de inglês. Hoje vamos começar o quarto módulo do nosso livro e já vamos começar falando sobre dois países. O primeiro deles está na página 277. Além da gente conhecer esse país, nós também vamos colocar em cada parágrafo se eu estou falando de history, se eu estou falando de nature ou se eu estou falando de people and culture. O primeiro país que nós vamos falar, Netherlands, é a Holanda. A Holanda também é conhecida como os Países Baixos, ela faz parte dos Países Baixos e não é à toa, já que ela está abaixo do nível do mar. No primeiro parágrafo, ele fala sobre os moinhos de vento que ajudaram a drenar a água e levar a água para o restante do país. Então, eu estou falando de nature. O primeiro parêntese, o primeiro parágrafo, a primeira linha, nós vamos colocar nature nele. Sobre o quesito da natureza na Holanda. E isso já retrata há mais de 600 anos. O segundo parágrafo, ele vai falar sobre os residentes que adoram pedalar pela capital Amsterdã de bicicleta. Se ele está falando sobre os residentes, então eu estou falando sobre people and culture. Estou falando sobre as pessoas que moram e, é claro, a cultura que eles desenvolvem lá. Por exemplo, o turismo é muito importante neles. Tudo que eles falam sobre a questão de boa qualidade de vida e boa alimentação está nesse parágrafo sobre people and culture. Logo, o nosso último parágrafo será sobre history, a história de Netherlands, a história da Holanda. Por exemplo, ela não tem ao redor dela montanhas ou rios, e aí infelizmente ela foi várias vezes invadida, até porque ela tem boas terras para boas colheitas. Então, pessoal, leiam à vontade, até mesmo escutem sobre esse texto que tem o CD no livro de vocês, que fala sobre um pouquinho da Netherlands, que é a Holanda. O próximo é Switzerland. Switzerland é a Suíça. Nós também vamos escrever da Suíça 4 coisas dessa vez: Geography, Government, History e People and Culture. Esse aí tem 2 quesitos diferenciados. Na questão da Suíça, o primeiro parágrafo vem falando as seguintes frases: que ele é um dos países mais ricos do mundo. Não existe, por exemplo, um idioma oficial. É muito comum que os suíços falem várias línguas. Por isso, esse primeiro parágrafo é dedicado a people and culture. Fala do estilo de vida dos suíços, que eles são muito próximos aos alemães, franceses, italianos e até mesmo romenos. No segundo parágrafo, nós vamos falar sobre a questão das montanhas, que fica na Europa Central, a Suíça, e por isso, como ela fica bem entre a França e a Itália, esse parágrafo nós vamos dedicar sobre geography. Esse segundo parágrafo é sobre geography. E aí ele vai falar também sobre a questão da localização e também o próximo parágrafo, que tem muito a ver, ele vai falar justamente dessa localização, de tantas guerras que foram passando pela Suíça. O nosso terceiro parágrafo vai ter como título
history. Ele vai falar sobre justamente a questão dela ter passado por algumas guerras, mas ela não permitia que os guerrilheiros entrassem em suas terras, mas ela não se torna parte das Nações Unidas, pelo menos não até 2002. E o nosso último parágrafo, ele vai falar sobre government, o governo. A Suíça, ela é um país confederado, ela não tem nada mais com monarquia, como tem aí em alguns países europeus. São eleitos, mas são eleitos a partir de um conselho, não são eleitos com diretas como é no brasileiro. Com isso, pessoal, a gente falou um pouquinho sobre a Suíça e esses 4 parágrafos dela, que remetem sobre people and culture, history, geography, government e até mesmo sobre nature. Agora nós vamos, após esse conhecimento breve desses 2 textos, nós vamos falar sobre comparative of quality. Lembrando que na página 279, ele tem uma espécie de quem é melhor quem. Por exemplo, ele fala que na Suíça, as pessoas, quem ganha menos dinheiro, fica na Holanda, diferente da Suíça, que as pessoas ganham bem mais dinheiro. A questão de vida, média de vida, você vai ter os suíços vivendo mais do que... você vai ter os suíços vivendo mais do que os holandeses. A questão de consumo de eletricidade, quem consome menos? Quem consome menos são os suíços. Você tem aqui a bandeirinha para confirmar e os desenhozinhos também. Então, nessa página 279, ele fala um pouquinho sobre a questão de dinheiro, vida, gastos de eletricidade. Agora nós vamos pular lá para a página 281. Na página 281, nós vamos ter comparativo de igualdade, comparative of equality. Para fazermos comparativo de igualdade, nós vamos utilizar aqui o sujeito. Você vai usar um verbo, geralmente a gente usa o verbo to be, depois usa a palavra as, depois pode usar o adjetivo ou o advérbio, mas a gente geralmente só usa adjetivo. Já eu mostro os 5 únicos advérbios que a gente usa. Depois você vai colocar as de novo e depois o complemento, a quem eu estou comparando. Por exemplo, eu posso dizer que Mizumi is as old as Naomi. Mizumi é tão velha quanto Naomi. Sujeito, verbo, como eu falei, geralmente é o verbo to be. As, adjetivo, as e o complemento, a outra pessoa, outro objeto que eu estou comparando. Caso eu quero fazer uma negativa, eu vou colocar o not do ladinho do verbo. Então, como geralmente eu vou usar o verbo to be, vai ser muito comum encontrar am not, is not e are not. Caso eu não encontre, eu vou poder encontrar do not ou does not. Essas são as 2 possibilidades. Por exemplo, vamos aqui um pouquinho mais para baixo para a gente ver o próximo exemplo de negativa. Lucy's hair isn't as long as Molly's. O cabelo da Lucy não é tão longo quanto o da Molly.
tem essa possibilidade de eu também fazer. E como eu falei para vocês, esses são os advérbios que eu vou colocar. Esses advérbios eu vou colocar entre o verbo to be e o as, tá certo? Pode ser just, que é apenas, nearly, que é o perto, not quite, que é o sem silêncio, half, que é a metade, twice, que é 2 vezes, e 3 times, que é 3 vezes. Esses são os advérbios que a gente pode colocar. Lembrando que os advérbios, mais uma vez, eles ficam entre o verbo to be e o as, tanto na negativa como na afirmativa. Se eu quiser colocar just loses hair, isn't just as long as Molly's. Caso eu queira usar advérbio, ele fica entre o verbo e o primeiro as. Para fixarmos bem essa matéria, nós vamos fazer a página 82, a primeira questão. Ele dá 2 frases e ele quer que você faça comparativo de igualdade. Caso algum número não esteja igual, aí eu vou usar a negativa. John is 13, Jane is 13 as well. Como os dois têm a mesma idade, eu vou escrever John is as old as Jane. Sujeito, verbo to be, as, adjetivo, as e Jane. O John é tão velho quanto a Jane. Hannah tem 15, mas o Trevor tem 17, tem 17. Eu vou fazer uma negativa. Hannah, eu vou escrever por extenso, is not as old as Trevor. A Ana não é tão velha quanto Trevor. Vamos para as próximas, letras C e D. We are both very intelligent. Nós dois somos muito inteligentes. Gente, o we é I mais alguém. Pode ser você, ele ou ela. Então eu vou colocar I am as intelligent as you, por exemplo. Eu sou tão inteligente quanto você, mas esse pronome aqui você poderia trocar por ele, você poderia trocar, no caso, por ela, trocar por ele também. Na letra C, today is 10 Celsius e yesterday it was 5 Celsius. Hoje está 10 graus, mas ontem estava 5 graus. Então, hoje não está tão quente quanto ontem. Today. Vou fazer contraído. Isn't as cold as yesterday. Hoje não está tão frio quanto ontem. E nossa última frase que nós vamos fazer, a letra E. Kim's writing is very good. Kim escrevendo é muito boa. Peter's writing is also very good. O Peter escrevendo também é muito bom. Então, gente, a escrita da Kim's writing is as good as Pete's. A escrita da Kim é tão boa quanto a do Pete. E assim, pessoal, a gente encerra a nossa aula. Nós falamos de 2 países, muito assunto, tanto da Holanda quanto da Suíça. E aprendemos a fazer comparativo de igualdade, tanto na afirmativa quanto na negativa. E fizemos aí algumas questões do texto. Até a próxima aula. Bye, bye!